Primeiro eu quero dizer pra vocês, gente, que quem leu a reportagem pôde ver o quanto é lamentável e desrespeitosa a forma que se refere a mim. Muito feio. Não tenho nem palavras pra dizer com quão horroroso foi ler aquilo daquela forma escrita, mas eu quero dizer que não me choca, porque eu passo por isso desde o início. A forma que vocês leem, que eles falaram de mim lá naquela reportagem, é o que eu leio no processo desde a minha gravidez. Eu venho passando por isso, mas jamais pensei que eles fossem ter a cara de pau de se referir a mim assim. Gente, eu tô passando por isso há quase 2 anos, tá? Eu só me pronunciei agora, depois da reportagem da Fábio Oliveira, em que eu vim aqui, expliquei pra vocês, depois eles negarem a cara de pau tudo que foi exposto. Eu pronunciei falando que tudo que ela havia falado estava correto. E na sequência, no outro momento, eu voltei aqui e provei tudo o que estava escrito, tanto na reportagem quanto que eu escrevi aqui depois no meu pronunciamento. Quem não viu ainda, gente, eu faço questão, porque eu fiz o destaque lá aqui no meu Instagram. E é triste eu ter que fazer destaque disso. Pensa que... Então eu vim aqui, me manifestei, provei o que eu estava falando, referente ao pedido de diminuição da pensão, sim, que fizeram, por mais que neguem, que foi feito em dezembro do ano passado, ou seja, muito tempo antes da pandemia começar, ao contrário do que muita gente está pensando, e referente à agressão psicológica que eu sofri e das ameaças. Quando o Felipe veio na minha direção, depois de um show, no camarim, apontando o dedo no meu rosto e gritando para quem quisesse ouvir que contrataria os melhores advogados do Brasil para conseguir tirar o meu filho de mim. Na sequência, ele falou que durante uma conversa com a advogada dele, que eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir para quem está chegando agora, que a única forma dele conseguir tirar o Miguel de mim fosse se eu fosse pega com uma bolsa cheia de drogas. Bom, gente, sobre o pedido de diminuição da pensão, eu preciso esclarecer algumas coisas para que vocês entendam. A ação se iniciou muito antes do Miguel nascer. Muito antes não, um pouco antes, quando eu estava com 7 meses de gravidez. Quando o Miguel nasceu, o juiz estipulou um valor provisoriamente, tá? Que é o valor atual, porque o processo ainda não se encerrou. O processo ainda continua em andamento. Já vai fazer 2 anos. Acontece que desse valor que o juiz estipulou, o valor atual da pensão, as advogadas do Felipe vêm pedindo insistentemente para que abaixem esse valor, tá? Então, confirmando o que foi dito na reportagem lá que eu falei para vocês, da Fábio Oliveira, que eu não posso falar sobre valores, foi realmente aquilo que aconteceu. Agora, quanto é esse valor que o Felipe falou, 11 mil? Gente, eu fico chocada na cara de pau do ser humano. Esse valor está bem diferente do valor estipulado pelo juiz e bem diferente do valor que é a pensão do Miguel. Só para falar para vocês. Aí eu quero só fazer uma observação em relação ao áudio da advogada, que ele mesmo havia me mandado, tá, gente? E eu postei aqui para vocês. Eles falam alguma coisa na reportagem que eu não lembro muito bem, falando que o áudio eu coloquei cortado e que eu tô manipulando as pessoas e tudo mais. Gente, eu não coloquei o áudio inteiro aqui simplesmente porque o áudio é um pouco mais longo. E durante o áudio, ela tenta convencer a todo momento que ela não tinha feito o pedido de diminuição de pensão e que ela tinha feito um pedido a partir do valor que eu tinha pedido e não do valor que já estava. Para só no final ela admitir finalmente que ela realmente tinha pedido para baixar o valor da pensão, mas que, como ela mesma diz, é coisa de advogado e que o juiz não aceitaria isso. Então, por isso eu coloquei só o final. Eu tô tendo que ser muito forte nesse tempo todo. Calma. E só respondendo mais um detalhe da entrevista, eu quero dizer pra vocês que eu nunca quis e não quero nunca viver de pensão. Sabe por quê, gente? Porque eu estudo, porque eu trabalho, porque além disso, eu tenho uma família incrível que, graças a Deus, sempre puderam me proporcionar tudo de melhor na minha vida. E, inclusive, foram eles que me deram total apoio até o meu 7º mês de gestação, quando até então nada tinha acontecido e não tinha recebido nenhum tipo de ajuda ainda. E eu vou deixar... Desculpa, gente, que eu não tô conseguindo às vezes falar.
Mas eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Quero deixar bem claro, gente, que a minha profissão não é ser mãe. Eu me graduei em psicologia no final de 2018, quando eu estava com barrigão já, no final da minha gravidez. Eu frequentei aula, eu realizei atendimento, eu escrevi meu TCC quando eu ainda estava grávida. Acabei uma pós-graduação em especialização em psicologia em saúde. Eu estou fazendo outras 2 pós-graduações, uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, outra em especialização em psicologia jurídica. Então não faz sentido esse tipo de afirmação. Continuando, como se eu estivesse querendo me aproveitar, como se eu estivesse querendo aparecer com isso tudo, sendo que eu demorei 2 anos para criar a coragem de vir aqui para vocês expor isso, porque justamente como eu havia falado, a mulher sempre é julgada, a mulher sempre quer se aproveitar, as pessoas não conhecem a lei e saem vomitando um monte de informação e pré-julgamento, sem necessidade, sem fundamento. E outra coisa, gente, quem me acompanha aqui sabe e com certeza percebeu. Eu só consegui me mudar com o Miguel e só consegui arrumar o quartinho dele alguns dias antes do nascimento dele, tipo 1 mês antes do nascimento dele, porque foi justamente só no final em que eu comecei a ter essa ajuda que foi estipulada pelo juiz. O Felipe nunca foi um pai presente. Isso aí, gente, tudo que eu falo aqui, eu tenho print, eu tenho e-mail, eu tenho conversa, tenho tudo. Eu sempre virei pra ele várias vezes, tanto no WhatsApp, quanto no Instagram, no direct, falava: Felipe, vem ver seu filho, Felipe, tenta ver mais ele. Às vezes eu falava assim: embora tenha 1 mês que você não pergunte do seu filho tá bem, sabe? E eu sempre deixei claro, porque ele veio com papo, não sei o que, de visitação, isso aí é surreal. Eu sempre deixei claro a visitação, inclusive tenho várias mensagens também com ele sobre isso. Eu sempre deixei claro que a visitação tá aberta para ele vir, o dia que quiser, pode vir, pode buscar o Miguel, a gente combina um horário para buscar, para trazer, não tem problema, isso nunca foi um empecilho. Até porque, gente, o Felipe nunca me ajudou, por exemplo, em nada com as festinhas de comemoração, seja batizado. Ele nunca me ajudou em nada nessas comemorações, inclusive não ajudou em nada no aniversário de 1 ano do Miguel, só veio perguntar se eu precisava de alguma coisa, sei lá, 2 semanas antes do aniversário. E todo mundo sabe que quando a festa é maior, assim, 2 semanas antes, já tá tudo certo, né? Mesmo assim, sempre deu um jeito de vir com a roupinha igual, né? Sei lá, pra mostrar alguma coisa, fingir que participou de alguma coisa, não sei qual a intenção, ou só se ele gostava mesmo de ficar igual. Aniversário de 1 ano, por exemplo, do Miguel, que ele veio, fez as fotos, os vídeos, né? Ele não trouxe um presentinho pro filho dele. Nem ele, nem ninguém da família. Quando eu falo presentinho, gente, eu não falo sobre valor, não, tá? Eu falo sobre consideração, no sentido assim, poxa, é o aniversário de 1 ano do meu filho, deixa eu levar alguma coisinha pra ele se lembrar de mim, foi o meu presentinho de 1 ano. Nem que seja um alfinete. Ele diz que ama tanto o filho, ele diz que tá morrendo de saudade, um monte de entrevista. Se é isso, se ele tá com tanta saudade, se ele se preocupa tanto, por que ele tá há 2 meses, sem ao menos pedir notícia do filho, sem ao menos perguntar do filho? Sendo que eu já deixei bem claro também em várias conversas, se precisar também, eu venho aqui e posso, não tem problema provar as coisas. Eu falo em várias conversas o seguinte: Felipe, saiba separar as coisas, pergunte do seu filho que eu vou te responder. Fala: Carol, como é que tá o Miguel? Manda foto, eu te respondo, assim como eu sempre respondi. Mas não, de uns tempos pra cá, a imaturidade, a pirraça que ele gosta de fazer, a vontade de me atingir, eu não sei o que é isso, eu não sei explicar pra vocês, essa birra, essa vontade de me atacar, e pelo que eu vi, muitas mulheres infelizmente passam por isso. Agora, a gente tá na pandemia, ele tá 4 meses sem ver o Miguel. Mas, quando a gente não tava com nada dessa questão de pandemia, quando tava tudo normal, o Felipe só vinha de 1 vez por mês, de 40 a 40 dias, e olhe lá, tá? Só vinha na maioria das vezes quando tinha show, quando veio para aniversário, por exemplo, foi e voltou, ou vinha muito rápido. Eu, inclusive, várias vezes chamei a atenção dele, e também tenho as conversas, se precisar mostrar, questionando ele por que ele sempre mentia em entrevista, por que ele usava o nome do Miguel para passar uma imagem de bom pai que ele não é. Eu falei: não precisa mentir, não inventa. Você fala que vê seu filho de 3 a 4 vezes por mês, não vê. Me chamou a atenção nessa entrevista que eles fizeram e falaram que demoraram não sei quanto tempo conversando. Me chamou a atenção que eles não abordaram os assuntos mais importantes dessa discussão toda. O assunto mais importante é importante, o valor da pensão, mas não o mais importante. O mais importante que não foi abordado foram as agressões que eu sofri, as agressões psicológicas, as ameaças que eu sofri em setembro de 2019. Eles não falaram sobre isso.
Eu sempre digo aqui pra vocês que a ameaça não é só física. Sempre digo aqui pra vocês, e vou repetir 1000 vezes se for preciso, porque eu quero conscientizar as mulheres. E vocês não têm noção de como eu me senti no dia em que meu filho nasceu, na maternidade, eu cheia de dor, cesárea. Quem é mãe sabe como que a gente se sente nesse momento. Eu no quarto com meu filho na maternidade, e eu tenho que ter a presença de uma advogada, que é a advogada do Felipe, que se diz ser defensora das mulheres, mas que me faltou respeito a todo momento desde o início, adentrando no quarto e fazendo piadinha e ironizando referente ao exame de DNA. Falando em exame de DNA, mesmo depois de ter sido feito, mesmo depois dele ter sido feito, no sentido assim, que colheram os nossos sangues e tal, porque o resultado sai só depois, mesmo de já ter sido feito, eu sofri constrangimento, continuei sofrendo constrangimento na maternidade. Porque aconteceu uma situação que eu fiquei completamente constrangida na frente de todo mundo. O quarto estava lotado. E que eu prefiro não comentar sobre essa, não contar para vocês de fato que situação foi essa ainda, porque envolve a vida de outras pessoas. Então eu não vou fazer isso. Eu não vou agir assim. Mesmo depois do exame de DNA ter sido feito, eu não tive paz. Na maternidade, tá, gente? Eu tô falando da maternidade ainda, eu não tive paz. A advogada dele ficava pra lá e pra cá, perambulando pela maternidade, querendo puxar informações da minha família, dos meus amigos que estavam lá, questionando os médicos. Inclusive as próprias médicas viraram pra mim e falaram e relataram quanto elas estavam achando aquela advogada inconveniente naquele momento, que não era momento nenhum dela estar ali, era momento meu com meu filho. E aí ela deu a desculpa de que ela estava lá porque ela precisava fazer os pagamentos. Mentira, porque quem arcou com o parto, com a minha estadia no hospital, foi o meu plano de saúde. O Felipe arcou apenas com a disponibilidade da médica e que mesmo assim, gente, demorou alguns dias para ser pago ainda, que eu fiquei até sem graça com isso. Então, ela só foi para me infernizar mesmo. É o tipo de defensora das mulheres que a gente não precisa ter no mundo. Bom, gente, eu acabei me estendendo um pouco aqui no que eu ia falar. Acabei falando mais do que eu pensei em ter falado, mas foi de coração. Eu falei o que eu tô sentindo, o que aconteceu, e prometi para mim mesma que eu vou continuar fazendo isso.